Oi, gente. Peraí, gente. Peraí, que eu vou me arrumar aqui. Tudo bom, gente? Vamos ler a Bíblia. Eu comecei a ler na segunda-feira. Meu sobrinho maravilhoso nasceu. E cá estamos 2 dias depois. Quem tem neném pequenininho sabe. Nossa, o Júlio não teve tempo, gente. Não dá tempo. Né? Mas agora ele dormiu. Eu acho que agora nós vamos ter um pouquinho. Eu acho tão lindo. E hoje a gente vai ler Números 26, que vai falar sobre famílias, né? Quanto Deus valoriza a família, o quanto Deus nos fez para estar em família, conviver em família. E nesse momento que eu tô aqui com a minha irmã, em família, a gente vê o quanto é importante essa rede de apoio da família, quanto é importante você ser esse suporte, sabe? Porque um dia, quando eu tive os meus filhos, eu tive esse suporte para ajudar a cuidar quando você tá ali, né, operada, com dor, e enfim. Então, que a gente possa entender, Deus é um Deus que criou a família, Ele idealizou a família. E Ele faz questão de registrar as famílias, registrar as tribos. Isso é muito importante para Deus, né? Claro que eu tô falando isso superficialmente, mas a gente pode entender muito mais profundamente. Mas como eu tô passando por esse momento, eu tô vendo o quanto é importante, né, a gente ser família. E ser família não é só conviver, é aquele suportar uns aos outros, no sentido de ser suporte um para os outros no momento que a gente precisa, né? Enquanto eu tô aqui também, meu esposo está sendo suporte lá para os meus filhos, etc e tal. Então é uma coisa assim que é um efeito dominó, né? E os nossos filhos estão aprendendo que eles também vão ser suporte um dia para as famílias deles, para o que o Senhor tem para a vida deles. Amém? Vamos ler hoje, é uma leitura extensa. Tem pessoas que pulam essas partes, mas é muito interessante, porque além de você entender de quem nasceu, de quem, a gente também entende o quanto é importante, né? Até você sabe sua árvore genealógica? Às vezes tem muitas pessoas que não sabem nem o nome dos avós, a idade dos avós. E a gente tem que saber os avós, os bisavós. O máximo possível que você tiver de história faz parte de você. Deus se agrada que a gente honre o legado da nossa família. Amém? Hoje nós vamos ler então Números capítulo 26, versículo 1 vai dizer: o segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e ao lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Esse é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Percebam, gente? Nossa, mas a Bíblia é repetitiva. Se Deus falou, não. Aí você vai entender que depois ela repete. Por quê? Moisés e Eleazar fez exatamente o que Deus pediu, com todas as vírgulas e pontos finais. A gente precisa aprender isso. Deus falar com você: acorde de manhã, leia, fique comigo durante 40 minutos, me louve durante 20 minutos, mande mensagem. Já fiquei aqui 30 minutos. Não, Deus falou 40, é 40. A gente precisa ouvir e fazer conforme Deus nos manda. Paz, Dri, amém. Deus abençoe você também. Cada detalhe. Vamos continuar? Agora, a tribo de Ruben. Capítulo 26 de Número, versículo 5. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão.
Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e, com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. E aí você vai entendendo também os detalhes da história de Israel, né? Por mais que foram engolidos, mas nem todos foram coniventes, né, com o pecado de Datã e Abirão. Vamos continuar. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Estes foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gade. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa de seu antepassado Age. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Estes foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Paz, Senhor Gi! Boa tarde. Vamos ler sobre família, gente. Sobre a tribo de Judá, que descenderia ao nosso Deus Jesus. Judá teve 2 filhos, Er e Onão, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estes foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amuí. Estes foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Agora a tribo de Issacar. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazubi. O clã Sinronita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinron. Estes foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Agora a tribo de Manassés. Os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Azrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Azriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Simidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Efer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer,
não teve filhos, mas suas filhos se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estes foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Acabou? Não. Ainda nós temos a tribo de Efraim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim, o clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela, o clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer, o clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taan. Essa foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Estes foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs, a tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naaman. Tá acabando, gente. Estes foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Estes foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Azer. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Inaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Ina. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaitas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. A tribo de Naphtali. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silem. Estes foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Vamos ver o resultado do censo? Os homens registrados em Israel totalizaram 101.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terra às tribos maiores e menos terra às tribos menores, assim que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção, de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Agora vamos saber da tribo de Levi? Este é o registro dos levitas, que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Maalita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Arão, e a esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas da tribo do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000.
Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Estes foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar das Campinas de Moabe, junto ao rio do Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto, nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Nun. Amém? Quando eu estava lendo aqui, eu percebi o Espírito Santo me dizendo: às vezes você tem problema com alguém lá da sua descendência. Vamos orar por isso? Para que você aprenda a honrar, amar e liberar perdão? Abba, Pai, nós te agradecemos por esse dia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te honramos e queremos a cada dia fazer a sua vontade. Senhor, nós queremos honrar os nossos antepassados, pais, avós. Senhor, nos ajude a liberar perdão para aqueles que não foram, Senhor, não agiram, Senhor, de alguma forma nos ofenderam, mas nós queremos te obedecer e ter uma família restaurada para a tua glória. Nós te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. Amanhã a gente continua lendo a palavra de Deus. Deus abençoe.